Bom, então nós vamos começar hoje nosso segundo treinamento sobre Stimul Reports, dando continuação ao treinamento anterior. Nós hoje vamos falar de algumas telas, algumas funções novas. Bom, como vocês viram antes, vocês aprenderam a criar condições, formatar texto, fazer agrupamentos, fazer ordenação. E na aula de hoje nós vamos ver algumas funções que são bastante úteis para os clientes, como criação de estilos, colocar imagens no relatório, colocar uma marca d'água, criar variáveis, uma variável que calcula 2 colunas, e principalmente a função drill down, que é uma função que os clientes gostam bastante. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui como exemplo o cadastro de produtos novamente. Bom, vamos clonar aqui. Primeiro eu vou mostrar como é que funcionam os estilos. Os clientes às vezes reclamam por causa desse formato aqui, que aparece tudo junto. É difícil ele sair ligando aqui, ó, e encontrar o valor na frente. Então o que eles pedem? Eles pedem o formato zebrado, que é uma linha mais escura, uma linha mais clara. Isso no Stimul é possível usando estilos. Você pode vir aqui no estilo do designer. Você vindo aqui, você tem uma opção aqui de adicionar estilo, ou você pode pegar um estilo que você exportou anteriormente. Aqui em adicionar estilo tem alguns tipos. O que a gente quer no momento é esse de componentes aqui, ó, que é o estilo que vai colorir ou aumentar a fonte, diminuir a fonte. Aqui você tem várias opções. Você pode criar borda, você pode colocar uma cor de preenchimento. E o que a gente quer é este carinha aqui, ó, cor de preenchimento. Ele está como transparente, isso quer dizer que ele vai pegar a cor do fundo da página. A gente vai pegar uma cor acinzentada. E vamos só mudar o nome do estilo aqui. Nosso estilo, para a gente identificar ele no meio das configurações. Do jeito que ele está aqui, ele já pode ser usado. É só fechar. Bom, eu não estou achando, mas cada caixinha de texto aqui tem uma propriedade de estilo também. Mas no caso que a gente quer aplicar é em toda a fonte de dados. Aqui, ó, você tem esse grupo de aparecimento aqui que é de design. Como que vai ficar o texto? Ele pode ter um fundo colorido, ó. Por exemplo, vou colocar cinza aqui para vocês terem a noção. Só que aqui nesse caso, todo o relatório vai ficar com esse estilo, ó, que não é o que a gente quer. A gente quer ele alternado. Ele ficou tudo cinza. Então o que a gente faz? A gente tira isso aqui, que a gente não quer essa cor aqui. O que a gente quer são esses estilos aqui, ó. Tem 3 tipos. Esse estilo do componente quer dizer que ele vai aplicar para todas as linhas, igual a gente fez aqui em cima. A diferença é que aqui ele vai pegar um estilo que a gente criou anteriormente. Nesse estilo diferente aqui, ele vai aplicar apenas nas linhas que forem ímpares. E nesse mesmo estilo aqui, ele vai aplicar apenas nas linhas que forem pares. A gente vai utilizar este aqui. Mesmo estilo, utilizando o estilo que a gente criou. E na hora que eu for previsualizar, agora está uma linha branca e uma linha cinza. Tá vendo? Quando o relatório tem muitas linhas, tipo esses resumos, tem muitas colunas, é interessante às vezes fazer o relatório com a aplicação de estilos, para o usuário poder acompanhar com o olho aquele que ele começou lendo nessa coluna aqui, mas vai terminar aqui no meio, aqui no final. Então ele com essa cor cinza aqui, ele consegue acompanhar com o olho mais facilmente. Além desses estilos, como vocês podem ver aqui no canto, eu coloquei uma imagenzinha da WorkDev. E aqui no fundo, no caso aqui o estilo meio que estragou a minha imagem, mas tem uma marca d'água aqui da Worksoft. Eu vou estar ensinando a fazer esses dois também. Deixa eu apagar aqui. E primeiro a marca d'água. Deixa eu tirar esse estilo também, para ele não atrapalhar. Tem como deixar ele transparente também, mas aqui no caso, como eu fiz ele mais rapidamente, ele acabou sobrepondo a marca d'água. A marca d'água é simples. Você clica 2 vezes na página aqui, na área branca, ou aqui no fundo, qualquer lugar. Ele vai abrir as propriedades da página. Aqui se determina a largura da folha, a altura, você pode falar se ele está em retrato ou paisagem. Olha lá, ficou em paisagem. Mas o que a gente quer é essa aba aqui chamada marca d'água.
Aqui na marca d'água você pode colocar um texto, você pode falar que ângulo que ele vai ficar, você pode falar qual fonte, qual cor, mas no caso aqui o importante é essa parte aqui de imagem. O watermark é marca d'água. Selecionando a imagem aqui, ele vai pedir para apontar a imagem em alguma pasta. Você seleciona a imagem. No caso aqui eu estou pegando a logo da Worksoft. Ó. Eu estou pegando a logo da Worksoft. E eu vou usar isso como marca d'água. Uma vez aqui, eu posso falar qual que é o tamanho da imagem. Ela começa com 100%, que é o tamanho original do arquivo. Mas você pode aplicar aqui 2, 3 vezes. Você pode aumentar ela ou diminuí-la. Essa transparência de imagem aqui define o quão transparente ela é. Se você deixar o padrão, ela vai ficar muito forte, ela vai atrapalhar a leitura do texto. Então você pode colocar 100%, que ela já se torna legível, ou você pode ir aumentando, deixando ela mais transparente ainda. Eu recomendo entre 200% e 300% aqui de transparência. Que aí fica o texto, a marca d'água aparece nas páginas, mas o texto continua legível. E o tamanho multiplicador aqui depende muito da imagem. Se a imagem for maior, você pode colocar até menos aqui, colocar, por exemplo, 0,5. Como você pode deixar 1 ou 2. No caso dessa imagem aqui, como ela é menorzinha, eu vou deixar 2. E aí a marca d'água está aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, ele vai aparecer, na verdade, no relatório. Aí, ó. Aqui, ó, eu consigo ler o texto. Mas a marca d'água também está visível. Isso aqui é importante quando o cliente quer um relatório que ele vai enviar para uma outra empresa, por exemplo, uma cotação com fornecedor. Então ele gosta de ver essa marca d'água aqui, para o cara que estiver lendo o relatório lá da cotação saber quem que é o cliente de cara. Aí ele pode pôr tanto uma imagem que ele criou e salvou local, quanto ele pode, por exemplo, exportar a imagem do cadastro da empresa e utilizar aqui. Bom, isso foi a marca d'água. Agora, aquela imagem é uma propriedade, assim como as caixas de texto aqui, tem uma propriedade aqui chamada imagem. Aqui na barra lateral você pode encontrar ela. E aqui você pode exportar vários tipos de imagem e jogar no meio do relatório. Você pode fazer a mesma coisa aqui, salvar uma imagem em alguma pasta do Windows e carregar ela aqui dentro. Cliquei 2 vezes, ó, aqui tem uma previsualização para você ver o que você está vendo. Você pode apontar ela para um site da web, tem a opção aqui. E você pode também pegar ela de alguma fonte de dados que você carregou. Por exemplo, digamos que aqui eu não tenho certeza se tem, mas você poderia, por exemplo, pegar a imagem do produto. Ela provavelmente está carregada aqui. Ou você também pode pegar ela das variáveis padrões aqui, ó, que tem a imagem da empresa. Aqui na empresa, aqui, ó, referência visual. Essa referência visual aqui é a imagem que o cliente cadastrou lá no cadastro da empresa. No caso aqui a gente quer carregar essa imagem aqui. Então vou dar OK. E ela apareceu aqui, ó. A imagem, para ser impressa, ela tem que estar dentro de um band desse. Ela não pode estar solta igual está aqui. Como eu falei no treinamento anterior, qualquer coisa que fique fora dos bands não são impressos. E como vocês podem ver aqui também, ela está... Eu estou mexendo o tamanho dela aqui e a imagem não está se ajustando. Isso é porque tem uma propriedade aqui dela que define se ela vai se ajustar. Aqui, ó. Extensão, que é aquela propriedade de stretch, de alargamento. Você põe ela como verdadeira e agora eu aumento o tamanho dela, ela aumenta junto. Se eu diminuí-la, ela vai diminuir também. Isso aqui para colocar no canto do relatório é bem simples. Você joga no cabeçalho da página, por exemplo, aqui, ó, dá uma ajustada e pronto. Deu algum erro na hora que eu... Como eu salvei um monte de propriedade aqui, uma delas ficou salva e causou esse erro. Mas agora está tudo corrigido. Olha lá, ó. Ele pode colocar a imagem tanto aqui, quanto pode pegar do cadastro de empresa. Ele pode usar essa marca d'água. Isso aqui dá um valor para os relatórios do cliente. Ele gosta de ver esse tipo de diferença entre os outros. Bom, isso era a imagem e a marca d'água.
A próxima função que nós vamos falar é a criação de colunas. Pode ter o caso que você quer fazer algum tipo de cálculo com dois campos, como por exemplo, multiplicar uma porcentagem pelo valor do produto, multiplicar a quantidade vezes o valor. No caso, eu vou dar um exemplo justamente disso. Eu quero ver, por exemplo, quanto que custa o meu produto aqui. Eu quero, por exemplo, eu vou apagar essas colunas aqui e vou deixar apenas custo, quantidade de estoque. Deixa eu botar aqui quantidade, estoque. Vou mudar esse campo aqui para estoque. Estoque. E aqui eu tenho o preço. Tudo bem. Deixa eu só inverter essa ordem. Só que eu quero saber, por exemplo, quanto que custa esse total de estoque que eu tenho aqui, um vezes o outro. E essa coluna não tem ela pronta aqui. Eu teria que fazer o cálculo manual ou na calculadora aqui. Ou eu posso fazer o que chama de coluna calculada. Eu vou criar mais um campo aqui e chamá-lo de custo total deste produto. E eu vou copiar uma coluna aqui. Aqui o que eu teria que fazer, por exemplo? Eu poderia multiplicar um vezes o outro. Eu poderia criar um campo aqui, ó, que eu faço o custo do estoque vezes a quantidade do estoque, aliás, vezes o custo. Isso funciona, só que aqui eu estou fazendo uma expressão matemática. (15 vezes 2, 30). Então isso aqui funciona, mas pode ter que eu preciso, por exemplo, somar esse total no final. E para isso eu teria que calcular um de cada vez e depois fazer a soma. Isso já é um processo que pode dar errado, pode ter problemas de arredondamento. Para evitar isso, nós podemos fazer o cálculo diretamente no dataset. Clicando com direita aqui, eu vejo aqui a opção Nova Coluna Calculada. Seleciono essa opção, eu vou dar um nome para ela aqui, eu vou chamar ela de custo total. E ela é do tipo decimal. E aqui tem uma calculadorazinha que me mostra, que vai fazer o cálculo para mim. Eu vou selecionar dois campos, são esses dois campos que eu já mostrei, o estoque, DNM estoque, vezes, esse asterisco aqui é o símbolo de multiplicação, e a barra é usada para divisão, vezes o meu custo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai automaticamente criar uma coluna chamada custo total, que o resultado desse custo total é essa expressão que eu coloquei aqui. Eu cliquei OK, o que ele fez? Ele criou aqui embaixo, ó, essa nova variável, essa nova coluna que eu calculei. Agora eu posso usar essa coluna ao invés de fazer essa expressão que eu joguei aqui dentro. E essa coluna tem a chance de erro dela é menor, porque ele vai estar calculando isso em tempo real. Clico, arrasto, olha lá, ó. Ele pegou o dataset de produto e a coluna custo total. Uma vez clicado aqui, eu previsualizo e ele fez o cálculo para a gente. 15 vezes 2, 30. Então, com essa coluna, eu posso agora, por exemplo, criar aqui no rodapé, eu posso criar uma somatória que eu apenas vou somar isso aqui. Fazer o mesmo que eu fiz na aula passada. Eu vou fazer um sum utilizando dados1, que é esse databand que vocês estão vendo aqui atrás, o nome dele é dados1. Tem sempre que informar o nome do databand que está fazendo a soma. Dados1 e qual que é a coluna? Aqui eu vou descer até o final, que eu sei que ela está no final, e seleciono o custo total. E agora ele vai fazer a somatória disso aqui. Só que também quero uma condição, não quero que ele some negativo. Eu sei que meu estoque tem produtos negativos, então eu vou fazer a condição aqui. Estoque for maior que 0. Isso aqui vocês aprenderam na aula passada. Dou um OK e previsualizo.
Lá no final, agora está a soma total. Tudo isso aqui, ó, deu 7.114. Isso aqui, esse tipo de soma, ele é mais, como eu posso dizer assim, ele é mais preciso do que, por exemplo, multiplicar, fazer a soma disso aqui vezes a soma do custo vezes a soma do estoque, que vai dar valores errados, porque ele vai estar somando a soma de um mais a soma do outro, e não fazendo passo a passo isso. E agora não, agora ele vai dar um valor preciso aqui. Ele vai me dar o custo total exato. Isso aqui foi uma coluna calculada. Além disso, eu posso também criar uma variável para fazer esse tipo de cálculo. O Estimum me permite criar variáveis dentro do relatório. Essa variável ela pode ser usada para guardar o valor de algum objeto, por exemplo. Eu posso estar guardando esse valor do custo total nessa variável. E ao invés de fazer um sum aqui no final, eu apenas falo assim, qual que é o valor da variável? X. E ele vai me trazer o total. Eu vou apagar esse campo e agora eu vou criar uma variável. Aqui eu clico no fonte de dados ou em variável, qualquer lugar aqui, e tem uma opção aqui chamada nova variável. Essa variável eu vou chamar ela de custo total geral. A descrição não precisa, o tipo dela, como eu vou estar tratando com números, o tipo tem que ser do tipo decimal. E esse valor aqui embaixo é só para saber o valor inicial dela, para saber, tipo assim, se eu for usar a variável para exibir no texto, por exemplo, e ela não tiver sido dado um valor para ela ainda. Para ele não dar erro, não aparecer crítica, você fala qual é o valor dela. Como eu estou mexendo com o número, vamos falar que ela começa do zero. Beleza até aqui. Minha variável tem um valor zero, se eu for exibir ela aqui em cima, por exemplo. Apague isso aqui. E aqui em cima eu vou deixar ele aqui só para demonstrar isso. E aí o que eu faço com essa variável? Eu posso fazer qualquer coisa com ela. Ela é uma variável do tipo decimal. Eu posso estar atribuindo valores para ela, eu posso estar fazendo cálculos com ela. No caso, eu criei essa variável para fazer essa mesma soma que eu fiz aqui, só que calcular isso conforme eu for imprimindo. Então, no caso, eu vou utilizar uma propriedade que tem no Databand, que são os eventos. Aqui em cima, nas propriedades, você pode criar eventos que são disparados com certas condições. Por exemplo, quando o usuário clicar no relatório, quando o usuário começar a imprimir, terminar de imprimir. Aqui ele tem duas opções que é chamado de antes da impressão, que é antes do campo ser impresso, e depois da impressão. O que isso aqui quer dizer? Sempre que ele escrever uma linha do Databand, ele vai executar esse evento. Como eu quero calcular isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois campos. Aliás, eu vou pegar a minha variável. Cadê ela? Custo total geral. Deixa eu só aumentar isso aqui um pouco. Pra vocês verem melhor. Custo total geral, eu vou aplicar uma expressão de programação aqui que é mais igual. Eu quero que ele some o valor e me dê o resultado. Esse mais igual aqui faz isso. E eu vou pegar o quê? A coluna custo total que eu criei. Então, para cada produto que ele imprimir aqui, no Databand, ele vai executar essa expressão aqui. Ele vai somar custo total no meu custo total geral, que eu vou exibir no final do relatório. Aqui eu vou dar um OK. E aqui eu tenho aquela variável que eu criei, que eu joguei lá em cima, agora eu vou jogar ela aqui embaixo. Eu vou colocar ela debaixo do custo total aqui. Eu dou um nome para ela só para ajudar a identificar aqui. Custo total geral. Está criado e já está calculando. Vamos previsualizar. Aqui ela está zero, como vocês podem ver. Que é quando ela começou o relatório, ela não tinha valor algum. E aí, conforme ele foi imprimindo os produtos, ele foi fazendo esse cálculo. E aqui no final está o total geral, que deu um valor levemente diferente do outro. Provavelmente eu errei na expressão do outro. Então essa aqui provavelmente está mais certo. Eu vou só tirar esses produtos, vou aplicar um filtro rápido aqui, para tirar os produtos que têm estoque negativo.
conforme a gente aprendeu na aula passada. Estoque menor ou igual a zero. E essa variável aqui, eu vou aplicar ela aqui em relatório para vocês verem ela sendo calculada. Jogando ela dentro do databand. Tá vendo aqui, ó? Nesse aqui eu somei os negativos também. Foi esse o meu erro. Por isso que deu um valor menor. Então vocês estão vendo aqui que ele vai calculando conforme vai imprimindo, né? Tá aqui o resultado da variável. E aí, conforme ele vai passando, ó, ele vai fazendo o cálculo. Ele vai fazendo o cálculo lá até chegar no final. E isso aqui é uma variável do tipo... uma variável normal. Uma variável que você pode utilizar esse tipo de variável para qualquer coisa. Por exemplo, pegar a descrição de um produto, pegar o código de um cliente. Esse tipo de variável aqui, ele é bom fazer esse tipo de cálculo. Só que você tem que tomar cuidado para você não estar errando na expressão. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu esqueci de tirar os produtos negativos na minha variável. Então eu teria que somar e colocar uma condição lá somente quando for positivo. Bom. Apagar isso aqui, porque eu não quero mais brincar com variáveis. Eu vou mostrar uma outra opção que também utiliza variáveis, mas não nesse mesmo tipo aqui, que é chamado a função drill down. Vocês devem ter visto isso em alguns relatórios, que é aquela função que você clica num produto e ele abre detalhes. Você clica no lançamento de NM e ele abre detalhes. E essa função ela não é difícil de fazer depois que você aprende. Primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma nova página aqui. Você clica com direita aqui em cima e seleciona nova página. Ele te traz uma página que vai ser impressa depois de todo o relatório. Só demonstrar aqui, ó, chega no final, ele termina de imprimir e ainda tem mais uma página depois em branco, que é essa página que eu criei aqui. Nessa página aqui, eu vou pegar essa mesma informação aqui e vou copiar ela para o outro lado. Só para fins de demonstração. Ele está como databand 1, beleza. Só vou apagar aquele evento, que eu não quero mais brincar com a variável. E o drill down ele funciona da seguinte forma. Eu seleciono o databand, venho nas propriedades dele, e lá, ele é um tipo de interação, igual a ordenar colunas, a tooltip. Então eu procuro aqui a opção de interação no grupo de comportamento. E ele tem as opções aqui, que na tradução ficou como broca abaixo, que é uma tradução literal de drill down. Aqui, você primeiro tem que falar que ele está ativo. Você põe essa variável aqui como verdadeira, se ele está ativado. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Se ele está ativado. E aqui você vai falar qual página que ele vai fazer isso. No caso aqui é a página 2. O modo quer dizer o seguinte, se ele vai abrir uma página para cada vez que o usuário clicar, ele vai abrir várias páginas, vai abrindo outras abas, vocês vão ver isso daqui a pouco. Ou se ele vai abrir tudo em uma aba só. Vamos colocar várias páginas, depois eu demonstro o outro lado. E aqui tem os parâmetros. Esses parâmetros é uma variável que você vai criar, por exemplo, código do produto, ou produto, vou colocar produto. E aqui qual é a expressão que vai ser aplicada a essa variável quando o usuário fizer a interação. A interação, no caso, é um clique em cima do campo do dataset. Aqui eu vou pegar o código do produto, que é esse campo aqui, vou copiar ele. Só preste atenção que como eu estou tratando com expressão e não por exibição, eu não vou usar essa chave aqui, ó, essa chave que eu tenho sempre que colocar. Nesse caso, assim como eu fiz nas variáveis, eu não aplico essa chave, porque ele está trabalhando com cálculo. Eu seleciono novamente o dataset aqui, expressão, código do produto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar essa variável em tempo real, assim que o usuário fazer o clique, ele vai criar essa variável produto, aplicando esse valor nela aqui, que é o código do produto que ele selecionou. Dei um OK. E aqui no segundo agora, eu preciso filtrar. Eu venho lá na condição, filtro. E o que eu faço? Eu crio uma expressão. A expressão é que você vai fazer esse cálculo que ele está fazendo aqui manualmente.
Esse mesmo cálculo que ele fez de estoque aqui, eu poderia escrever aqui, por exemplo, DNM estoque maior que zero. Essa mesma expressão é essa aqui, ó. Mas aqui no caso eu quero fazer o filtro baseado naquilo que ele clicou. Eu faço, eu tenho que declarar qual que é o tipo da variável. No caso, o código do produto eu sei que é um inteiro. Eu ponho um int, entre parênteses, diz. Esse diz quer dizer este. É só para identificar de onde que é essa variável. Aqui no caso já envolve um pouco de programação. Mas isso aqui, se vocês copiarem isso aqui e deixar salvo em algum local, vocês vão sempre ter vocês podem sempre copiar essa referência. E aqui entre parênteses eu tenho que pôr o nome da variável. Eu abro esses colchetes aqui, ou essas chaves, eu não me recordo agora o nome, chamado produto, entre parênteses, tem que estar sempre entre parênteses. Eu sempre tenho que fazer essa declaração aqui. No caso, eu já explico isso aqui. Esse int aqui nem sempre vai ser inteiro. Ele pode ser, por exemplo, um long, que é um número longo, é um número grande. Ele pode ser um string. Depende do que é a variável na sua origem. No caso, ele é um inteiro. Igual, eu tenho que colocar duas vezes, porque eu estou fazendo uma comparação. Isso aqui é programação em C#. E aqui eu coloco o mesmo código do produto que eu selecionei lá atrás. smcds produto código. Dou um OK. O filtro desse databand aqui é o produto que eu selecionei neste outro databand aqui. Vou mostrar isso na prática que vocês vão entender. E deu um erro. Isso aqui é comum. Aqui ele está me falando que não há uma definição para código. E ele aqui, se eu mostrar a lupinha, ele me fala onde que eu errei. Aqui ele me mostra exatamente o que está errado. Eu estou comparando a variável produto com um campo do dataset de cadastro de produto chamado código. Eu sei que está errado porque esse campo não é código, ele é produto, como vocês podem ver aqui. Ó. Esse tipo de erro é comum, porque aqui no caso você já está lidando com programação, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas como ele vai mostrando aonde está o erro, isso é fácil de resolver. Agora eu venho aqui e escrevo o produto. Aqui ele também tem essa opção de trazer o editor de texto. Você pegar as variáveis daqui e não cometer esse erro que eu cometi agora. Produto aqui eu apago e só clique e arrasto. Não tem erro. Aqui, como vocês podem ver, o produto está com um símbolozinho aqui escrito 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 quer dizer que ele é um inteiro. Ele é numérico. Esse ponto zero aqui quer dizer que ele é decimal. Se eu estivesse comparando com a barra do produto, por exemplo, aqui teria que ser decimal ao invés de inteiro. Senão ele declararia novamente que tem um erro na sua expressão. Se eu estivesse comparando com texto, aqui ó, ABC é texto. Aqui teria que estar string, que significa texto. Às vezes acontece desse 1, 2, 3 aqui, na verdade, não ser um inteiro, ser um número longo. Só que isso aqui você só vai descobrir. Deixa eu mudar novamente para inteiro aqui. Isso aqui você só vai descobrir. Geralmente são os lançamentos do relatório, lançamento de movimentação. Isso aqui você só descobre clicando com direito nele. Ele vai dar o mesmo erro falando que o tipo lá está errado. Você clica com direito nele e vem nas propriedades. Aliás, dicionário, produto, editar. E aqui ele tem o tipo dele. Ó. Todos esses tipos aqui podem ser usados na função do drill down. Beleza, eu sei que ele é um inteiro, tenho certeza, não vai dar erro agora. E não deu erro. Agora, quando você passar o mouse em cima de cada produto, na linha inteira aqui, ele vai me mostrar uma mãozinha, assim como tinha na ordenação de coluna. Tá vendo? Todos eles. E quando eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a segunda página, página 2, como vocês podem ver aqui. Só que agora filtrando só o produto que eu cliquei. Isso aqui é interessante quando primeiro você faz um relatório resumido, na primeira página, tipo esse aqui mesmo. Então, um monte de produto listado. E você quer ver detalhes. Por exemplo, eu cliquei aqui, eu quero ver o resto dos campos aqui. Eu vou demonstrar agora tirando esses campos aqui. Que aí vocês vão entender basicamente do que eu estou falando. Bom, ó, agora eu tenho só a descrição. Só que se eu clicar aqui, ó, panela de alumínio polida. Eu vou clicar nela e ele me filtrou e agora eu trouxe os outros campos. Então você pode exibir campos que não são exibidos no principal porque ele tá ou não tem espaço, ou você quer simplesmente exibir de forma em outro formato.
Por exemplo, aqui, se eu virar ele em paisagem e clicar no produto, o segundo agora está em paisagem. Então eu tenho mais espaço para trabalhar com aquele produto. Eu posso jogar mais campos aqui para a direita, tá vendo? Porque eu não tinha essa opção nesse primeiro aqui, porque ele estava em formato de retrato. Uma outra opção que você tem com o drill down, que é interessante, caso você queira, por exemplo, mudar esse nome de página aqui. Você pode, aqui na hora que ele está criando as variáveis, interação, drill down, você pode criar um parâmetro chamado report alias, que é o apelido do relatório. E aqui se aplica qual expressão que eu vou usar, no caso que eu quero pegar essa descrição do produto. Isso aqui tem que ser sempre um string, esse alias aqui. Então, caso seja um valor, por exemplo, o código do produto, você tem que colocar aqui toString, abre e fecha parênteses. Se você sempre colocar isso aqui, não tem erro. Ele sempre vai converter aquilo que você está passando para ele para uma string. No caso, o código, a descrição do produto aqui, eu já sei que é uma string, eu não precisaria disso aqui. Mas eu vou deixar só para ficar registrado. Dou um OK. Aí o que ele vai fazer? Assim como eu tenho essa variável produto, que eu posso utilizar como filtro, eu tenho essa outra variável de texto, que eu posso utilizar, por exemplo, para renomear essa página aqui. Eu venho aqui em apelido, jogo ela aqui e pronto. Aqui em cima você vai ver que ele mudou o nome, ó, report alias. Esse alias é apelido. Então o que ele vai fazer? Se essa variável tiver algum valor, ele vai exibir essa variável no lugar dessa página 2 aqui. Pré-visualizo. Na hora que eu selecionar um produto, o nome aqui em cima ficou o nome do produto que eu selecionei. Então, quando ele tiver vários produtos abertos, tá vendo? Ele vai saber identificar, aqui no caso, quem que é cada um. Você lembra aquela propriedade que eu falei, se ele exibe múltiplos ou exibir um só? Aqui ele está exibindo múltiplos, então ele vai estar abrindo uma página para cada produto que eu selecionei. Voltando novamente lá na interação. Drill down modo. Se eu colocar página única, sempre que eu clicar ele vai exibir numa página só. Ele vai exibir uma página só para todos os produtos. Ó. Ele simplesmente vai ir trocando ela. O produto que eu seleciono está aqui. Essa função ela é utilizada bastante nos movimentação, nos extratos de movimentação. Por quê? Eu tenho um relatório resumido e quando eu clico nele, eu posso colocar o sleep, por exemplo, de uma NM, de um movimento complementar, de uma nota de entrada. Eu tenho um resumido falando poucas coisas e depois eu clico e vejo os detalhes exatos, vejo os produtos. Então essa função aqui ela é muito potente. Ela é utilizada nos relatórios gráficos como o markup anual e, como eu falei, nos relatórios de movimentação de estoque, movimentação financeira. Vários deles na versão 13 vão vir com essa opção. Bom, galera, o que foi programado para o treinamento de hoje foram apenas essas opções. Nós estamos planejando um outro treinamento com mais alguns detalhes para frente. Eu agradeço a participação de todos os que atenderam o treinamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse antes, essa aula foi gravada, ela vai estar disponível nos meios convencionais. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.